Ministério aí, por favor. Ministério da Fazenda, né? Que teve aquela questão da moeda. Fazenda, muito bem, né? O primeiro que a gente está, né, um aumento de desemprego que vem desde o início do governo Lula, né? Tipo, o desemprego, ele estava estável, aí ele começou a piorar em janeiro. Usando os mesmos critérios para avaliar. Os mesmos critérios para avaliar do governo anterior. Isso é importante. É importante. Começou a piorar. A arrecadação foi já no... Primeiro, você teve uma arrecadação recorde, né? Do início de ano, que nunca o governo tinha arrecadado tanto no início de ano. Passou o primeiro mês, a arrecadação já começou a ir pro buraco. Foi a pior da série histórica. Desde que começou a ser feito o cálculo. Então, a gente está no pior cenário possível. A inflação tá alta e o juro tá alto. E aí o governo... Por que o juro tá alto? Né? Porque o governo gasta demais. A gente tinha uma previsão, quando a gente votou o orçamento no ano passado, de um rombo de 66 bilhões. Aí o governo manda uma PEC para pedir para gastar mais. E aí a previsão de 66 passa para 200 bilhões. É óbvio que eu vou cobrar mais caro para emprestar para um sujeito que tá pegando cada vez mais dinheiro emprestado que não tá conseguindo pagar. Porque a gente não consegue pagar a nossa dívida há algum tempo. A gente só tá pagando juros e amortização. A gente não paga, não abate do que a gente tá devendo de fato há algum tempo. E quanto mais tempo passa, mais eu devo. Menor é a chance de eu pagar. Quanto menor a chance de eu pagar, vai ser maior os juros. Não é culpa do presidente do Banco Central. É culpa de quem tá gastando. E aí, beleza, tem uma grande expectativa sobre a âncora fiscal. Eu tava muito esperançoso, né? O que é a âncora fiscal? Estão chamando de arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, né? Qual que é Todo mundo foi entender que porra que era arcabouço. O limite de quanto o governo pode gastar. Eu falei, tá aí. Uma coisa que vai substituir o teto de gastos, que vai vir do governo Lula, que eu vou votar a favor. Porque, vai vir uma coisa que vai limitar gasto. Pode até limitar menos gasto do que o teto, mas vai limitar gasto. Né? Eu acho que, independentemente de ser oposição, é uma coisa que precisa ter. Uma âncora fiscal, né? Beleza. Aí o que ele manda? Ele manda um negócio que tem um piso de gasto. Então, no mínimo, você precisa ter crescimento de gasto de 0,6% real acima da inflação. Quando antes você tinha o teto, que você não podia gastar até a inflação. Agora você precisa gastar no mínimo a inflação mais 0,6%. E para além disso, ele faz uma projeção completamente falsa da economia. Porque ele parte da premissa de que a arrecadação vai subir quando ela está caindo, de que a economia vai crescer e de que ele vai conseguir criar novos impostos que vão arrecadar 150 bilhões de reais para os cofres públicos. Só que aí tem um detalhe. A maior parte dos tributos, dos impostos, a União, o governo federal, precisa dividir meio a meio com os estados e municípios. Ou seja, para conseguir 150 bi a mais de arrecadação de imposto, ele precisa criar 300 bi de imposto. E o cenário que o Haddad está projetando é o seguinte: olha, a gente vai ter aumento de arrecadação porque a gente vai aumentar o imposto e a economia vai crescer. Só na cabeça dele. Aí ele ainda apresenta... E pior, ele não apresentou texto. Ele só apresentou um PowerPoint. Não tem o texto ainda, não tem a lei. A gente está discutindo em cima de um PowerPoint do Haddad que colocou 2,3 acima de 2,5 na proporção ali. Mas o mercado recebeu até que bem essa porra, não foi? Recebeu porque o mercado esperava nada. É isso que eu escutei, né, do pessoal que trabalha com o mercado. Tipo, a gente não esperava nada. Veio alguma coisa, a gente já se animou. Tem uma coisa que não só o mercado tá assim, mas a imprensa, né? Tipo, tudo que o Lula faz pode ser a coisa mais simples possível. A galera, uau! Porque como a galera não esperava nada do governo PT, principalmente pelo que foi o governo Dilma II, tudo que o Lula faz, ou que ele projeta fazer, não tem nada, né? Então, é bizarro. Né? E tem outro ponto, né? Quando começar de fato, quando vier a lei pra aumentar imposto e a gente souber onde é que ele vai aumentar, porque assim, é um grande aumento de imposto, 300 bi. 300 bi, você vai ter que... Você não vai afetar um setor só, você vai afetar a população inteira. Você não consegue arrecadar 300 bi taxando só um setor. Tem que ser o povo inteiro pagando 300 bi. Na realidade orçamentária que a gente tem hoje. Ainda sobre o Fernando Haddad, eu e o Kim, há alguns meses, antes de eu assumir como deputado estadual,
nós fizemos um requerimento ao Ministério da Fazenda pro Haddad finalmente explicar o que era aquela questão de moeda única, moeda comum com a Argentina. Porque eles ficavam, tipo, desde a campanha do Lula, não, vamos tentar ter uma moeda comum, vai ser assim, vai ser assado. Aí o Lula falava uma coisa, o Haddad falava outra coisa, a Gleice tuitava de outra coisa. Nós fizemos um requerimento pra Haddad, explica essa história. Tipo, não é nem que nós somos contra ou a favor, eu sou contra, particularmente. Agora, explica essa história. E eles já responderam? Acho Ainda que não. Tem porque, tipo, dúvida disso. é uma coisa que o Lula tem feito. Ele dá declarações, depois o Haddad dá outra declaração. Aí, como tem muito ministério, os ministérios ficam batendo cabeça. Aí a Gleice vai lá e tuita. E no fim das contas, eles não mandam nada, ficam fazendo esse jogo de e o narrativa. próprio PT tá se matando. Eles estão descendo pau no Haddad. A Gleice está descendo pau publicamente no Haddad. O Lindbergh deu uma entrevista pra Folha agora falando que o arcabouço fiscal apresentado pelo Haddad é um pacto com o demônio. Eu me sinto inútil, porque, cara, eu não preciso fazer oposição com, com o governo dele. Fala, mano, o que eu tô fazendo aqui? O próprio PT tá falando que o ministro da Fazenda do PT, que foi o candidato a presidente deles, o candidato ao governo do estado deles, fez um pacto com o demônio. Que eu... Não tem nada pior que eu possa falar. Assim, eu não consigo imaginar, assim, uma adjetivação pior, assim, pro arcabouço fiscal. Não precisa nem redigir um texto pra fazer discurso na Câmara, é só ficar lendo o tweet da Gleice, né? Eu preciso dar uma estudada no que foi proposto nesse arcabouço fiscal aí, nesse PowerPoint. A palavra arcabouço fiscal é muito... Porra, meu irmão, os caras o meteram arcabouço essa. fiscal de Fernando Haddad. Tipo, Parece algo muito foda, sim, né? Parece que foi feito pelo Milton Friedman.